é a forma de descrever as dimensões. Então, grandeza física é uma medida quantitativa que descreve a propriedade de um determinado sistema. Dimensão é o tipo dessa propriedade e a unidade física é a forma de descrever as dimensões, ou seja, né, a forma de descrever essas propriedades. Né? Vou escrever aqui embaixo. As dimensões ou as propriedades. Né? Então, a gente viu que a gente precisa para escrever uma propriedade de uma forma quantitativa, então a gente precisa de um número. Para usar o número, a gente precisa fazer comparações. A gente precisa basicamente ter uma régua. Não só de régua no sentido mais amplo, né? Não só régua de comprimento, mas régua em qualquer dimensão. Né? Precisa dizer o que significa o número 1 dessa grandeza física, qual o significado físico. Então você está fazendo uma comparação. Né? Assim foi criado os sistemas de unidades. Né? Então, exemplo de unidade física são os mais comuns aqui: metro para a dimensão de comprimento, certo? Quilograma para a dimensão de massa, segundo, o minuto para a dimensão de tempo, Newton para a dimensão de força, Joule, graus Celsius para a temperatura, Joule para a energia. Então, por razões históricas, vários sistemas foram criados. Então, por exemplo, na Inglaterra foi criado o sistema britânico, onde até hoje eles têm uma certa dificuldade, nos Estados Unidos também, né, de usar o metro, o quilograma. Por quê? Porque historicamente a unidade ou referência da dimensão de comprimento lá era o pé de uma pessoa, né, que era o pé do rei, né? Ou a jarda, que era o comprimento do braço do rei, ou a polegada, que era o comprimento aqui do polegar do rei. Então tem outros exemplos aqui, né, como pé, jarda. Isso aqui também, assim como um metro, são unidades físicas de dimensão de comprimento, certo? E tem outros. Então, por razões históricas, ou então por facilidade de uma determinada área, foi se criando sistemas de unidades diferentes. O que eu quero dizer com facilidade de uma determinada área? Por exemplo, a gente usa muito aqui no Brasil, né? Na maioria, quase no mundo todo, se usa o Sistema Internacional de Unidades, que eu vou falar mais sobre ele já, certo? Onde a dimensão de comprimento é o metro. Muito bem. Aí vamos supor um físico quântico, ou um físico estudando quântica. Não, estudando mecânica quântica, estudando os átomos. As ordens de grandeza de comprimento para um determinado átomo é 10 elevado a menos 10 metros, a ordem de grandeza. Se for um núcleo, se for um físico nuclear, por exemplo, então isso é menor ainda, da ordem de 10 elevado a menos 15 metros. Então, assim, fica complicado usar o sistema internacional aí, porque toda vida que ele vai se referir, por exemplo, o raio da órbita do elétron no átomo de hidrogênio, 10 elevado a menos 10, ou aproximadamente isso. Então, é muito melhor, como a gente está trabalhando aí, de uma grandeza muito pequena na escala de metro, na unidade de metro, definir outras unidades físicas, certo? Então, por exemplo, existe o angstrom. Claro que você pode usar prefixo também, né? A gente vai ver o que é prefixo já. Mas o que o pessoal fez foi
definindo outras unidades físicas para determinadas áreas. Se por um lado, para sistemas muito pequenos, você precisa, é interessante você definir outras unidades físicas, por outro lado, para sistemas astronômicos também. Então, por exemplo, o pessoal da astrofísica não usa metro, não usa quilômetro. Eles usam outras unidades físicas de distância, como unidades astronômicas. A unidade astronômica é a média da distância entre a Terra e o Sol. Certo? Então, média por quê? Porque a distância da Terra em relação ao Sol não é fixo, né? Então, a Terra está fazendo um movimento de uma elipse, onde o Sol está no foco de um dos focos, né? Então, tem partes do ano onde a Terra está mais próximo do Sol e tem partes do ano onde ela está mais distante. Aí você pega a média, né, da menor distância e da maior distância e você tem um número. Esse número você define como você diz que é número 1, unidades astronômicas. Certo? Então você pode definir essas unidades astronômicas, vamos ver aqui na internet. Unidades aqui, ó. Certo? Aqui já a média. Bom, aqui ele não está dizendo a distância, mas é possível você dizer quanto equivale 1 unidade astronômica, o A, em termos de quilômetro, né? Eu não lembro agora de cabeça. Vamos ver aqui se tem Wikipedia. Aqui deve ter, né? Então tá aqui. Um número imenso em termos de metro. Aí fica inviável de se trabalhar com um número muito grande, assim como fica inviável de se trabalhar com um número muito pequeno. Então foi criada essa unidade astronômica, certo? Essa unidade astronômica é interessante usar para sistemas planetários. Então aqui, bem aqui a gente viu, né? Ó, Mercúrio, qual é a distância, o raio da órbita de Mercúrio, né? A distância dele em relação ao Sol é 0,4 UA. Quem é UA? É a distância média da Terra, né? Então, Mercúrio está em 40% dessa distância. Vênus, 0,7. Terra é 1, porque por definição, né? Marte, 1,5 e assim sucessivamente. Então, para essas distâncias de sistemas planetários, essa unidade de distância é bastante usada. E aí, se a gente estiver interessado em usar distâncias maiores ainda, por exemplo, distância entre galáxias, aí, novamente, esse UA, unidades astronômicas, seria muito ruim de se usar porque você usaria um número muito grande de UA para medir distância entre galáxias, distâncias entre as estrelas. Então, esse UA é bom de se trabalhar porque você fica com números aproximadamente próximos de 1 num sistema planetário. Mas passou disso, se usa o quê? Se usa a anos-luz. Certo? Então, anos-luz é a unidade física usada para distância entre galáxias. Então, por exemplo, aqui nessa figura, ele está mostrando aqui, 1A é segundos-luz, é 500, mais ou menos, né, 499. Eu não consigo dar zoom aqui. Aqui eu consigo dar zoom. ,499 segundos-luz, certo? Mas esses segundos-luz, anos-luz, normalmente é usado para distâncias entre galáxias, né? Certo? Então, por razões históricas ou por facilidade de uma determinada área, que eu acho que agora vocês entenderam o que eu quis dizer com isso, né? Facilidade de uma determinada área, ou por razões históricas, foram definidas vários sistemas, várias unidades físicas. Algumas delas foram agrupadas para se formar um sistema de unidades físicas. Então, o que a gente vai usar, né, que a gente usa, é o Sistema Internacional de Unidade, né? Mas no nosso dia a dia, a gente fala muito em outras unidades, né? Não sei se vocês já repararam. Por exemplo, quando você vai comprar uma TV,
você diz, eu quero uma TV de tantas polegadas, 30 polegadas, 40 polegadas, 50 polegadas, certo? Por alguma razão, possivelmente razão histórica, né? O comprimento da TV, o que é aquelas polegadas? Você tem a tela da TV, mais ou menos assim, certo? A polegada da TV é medida assim no eixo diagonal. Aí ela diz o quão grande é a sua TV. Então, polegada é sistema britânico. Outro exemplo, quando você compra um ar-condicionado, né, a potência de um ar-condicionado é dado em BTU. Então, enquanto a TV é polegada, ar-condicionado é em BTU. BTU é unidade térmica britânica, em inglês, né? Então, por alguma razão, possivelmente histórica, talvez econômica, né? Não sei. Porque no Sistema Internacional de Unidade, potência é dado em joule por segundo. Então, por alguma razão, essas unidades aqui de ar-condicionado, deixa eu ver aqui da minha sala, deve ser 7.000 BTU, alguma coisa assim, usando essa unidade, né, britânica. Ok? Bom, aqui é importante que você saiba que existem outras unidades, que existem outros sistemas de unidades. Por exemplo, a temperatura aqui a gente mede em graus Celsius, no Sistema Internacional de Unidades, no SI. Isso aqui é chamado de SI. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles medem a temperatura em Fahrenheit, certo? Ao invés de Celsius. Por exemplo, num dia que faz muito calor, está fazendo 90 graus. Enquanto aqui faz 30, 31, 32, o equivalente a 30 graus é 88, 89 Fahrenheit, certo? E aí se 0 graus lá é 32 Fahrenheit. Parece que não há nenhum acessório do HomeKit. Ok? Então vamos seguir em frente. Eu já deixei separado umas tabelas, né? Aqui é... Bom, agora a gente vai falar mais sobre o Sistema Internacional de Unidades, certo? Que se usa simplesmente a sigla SI, certo? Sistema Internacional. Nesse sistema existem 7 unidades básicas. Unidades físicas básicas. Certo? A partir delas, todas as outras são construídas. Então, quais são? Comprimento, onde no SI a unidade de comprimento é o metro e o símbolo um M, minúsculo, né? Massa, vou falar as 7, né? Comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura, quantidade de substância e intensidade luminosa. Todas as outras são escritas a partir dessas 7. Certo? Então, comprimento em metro, símbolo é M, massa, quilograma, não é o grama, é o quilograma, e é o kg, K minúsculo, G também. Tempo em segundo, símbolo é o Szinho, corrente elétrica ampere, e aí aqui é um A maiúsculo porque ampere é o nome de uma pessoa. Temperatura é dado em Kelvin, eu acabei de falar para vocês que era em Celsius, né? Mas no SI é em Kelvin. E o símbolo é um K maiúsculo porque, de novo, Kelvin é o nome de uma pessoa. Mol, que também é o símbolo é mol, e intensidade luminosa, candela, que é CD. Todas as outras unidades, aqui um exemplo delas, são chamadas de unidades derivadas.
no SI, né? Bom, tem os ângulos, né? Ângulo plano, ângulo sólido, atividade radioativa, catalítica, capacitância, carga elétrica, condutância, energia, força. Claro que nem todas elas aqui a gente vai usar, né? Mas aqui, ó, energia que com certeza a gente vai usar. A unidade de energia é o Joule, o símbolo é o J maiúsculo, porque Joule é um nome próprio. E como é que ela é escrita em termos das unidades, das 7 unidades básicas? Quilograma, metro quadrado, segundo ao quadrado. Que é exatamente, ó, se você lembrar da equação da energia cinética, massa, velocidade ao quadrado. Velocidade é metro por segundo, então velocidade ao quadrado é metro quadrado por segundo ao quadrado, né? Então isso aqui, as unidades, é a análise dimensional da energia cinética. Ok? Outra, força. Que eu até tinha escrito para vocês. A força, a unidade da força é Newton. N, o símbolo é N maiúsculo, porque Newton, apesar de o Newton, é estranho isso, né? A palavra Newton é escrito como minúsculo, forma o N minúsculo, mas o N sozinho é maiúsculo. E aí massa, é simplesmente a segunda lei de Newton aqui, ó. Massa vezes aceleração. Então é quilograma, metro por segundo quadrado. Certo? O que mais a gente vai usar nesse curso? A potência, que é watt, que é joule por segundo. Certo? O que mais? Então, isso aqui são algumas unidades derivadas, né? Que eu já tinha deixado separado. Aqui também são outras mais unidades derivadas, né? Então, a própria área e volume, né? Já que a gente definiu dimensão de comprimento como sendo metro, unidade de comprimento, então a área é metro quadrado, o volume é metro cúbico e assim por diante, né? Densidade, ó, quilograma por metro cúbico. Então aqui são outras derivadas, velocidade, aceleração. Aqui são outras unidades que eu já tinha deixado separado aqui, certo? Aqui não faz parte do SI, mas, vamos dizer assim, o pessoal aceita. Então é possível você medir tempo em minutos, em horas, em dias, certo? Então são outras unidades aceitas no SI, que é comum a gente escutar no dia a dia, né? Então massa, tonelada. Volume, litro, certo? Tempo em dias e tal. Então é muito comum essas unidades no nosso dia a dia, certo? Tem outras que não são aceitas, né? Como por exemplo aquelas medidas náuticas. Não é de forma nenhuma aceita. Então nó, né? A velocidade é dada em nó. Aquelas medidas náuticas não são aceitas no SI. Essa tabela aqui de baixo também são aceitas no SI. Qual a diferença dessa tabela de baixo para de cima? Porque essas três aqui de baixo são unidades determinadas por experimento, mas também são aceitas no SI. Elas não são definidas, vamos dizer assim, teoricamente, elas são definidas a partir de um experimento. Por exemplo, energia, elétron-volts, unidade de energia. Certo? Massa atômica, unidade de massa atômica. E unidade astronômica, que eu já falei para vocês. Então são unidades que por definição são associadas a experimentos. Ok. Aqui são prefixos. Então prefixos é comum a gente trabalhar, por exemplo, com metro, trabalhar com números que sejam milhares de metros. Se você quiser calcular a distância entre Fortaleza e Rio, Fortaleza, São Paulo, por exemplo, dá mais ou menos
dá entre 2 e 3 mil metros, não, desculpe, dá 2 e 3 mil milhões de metros, certo? Fortaleza, Rio, Fortaleza. Então, é uma maneira de você simplificar esses números, para você não ficar trabalhando com números ou muito grandes ou muito pequenos. Então, se usa esses prefixos. Então, veja, o prefixo ele não muda a unidade. Ele só dá uma constante, ou multiplica por 10, ou divide por 10, ou multiplica por 100, certo? Então, que também é muito usado no nosso dia a dia, né? Imagino que todo mundo conheça pelo menos os mais conhecidos aqui, são de conhecimento de todo mundo, né? Por exemplo, o décimo, então, o centésimo, o milésimo, micro, nano, possivelmente são bastante. Então, decímetro, centímetro, né? O decímetro é 1/10 do metro, o centímetro é 1/100 do metro, e assim por diante. O milímetro, o micrômetro, nanômetro, certo? Então, o símbolo de decímetro é um D. Então, se você... Claro que isso aqui não necessariamente se aplica somente para unidade, dimensão de comprimento. Você pode usar em qualquer dimensão, de força, de tempo, de massa, certo? Então, por exemplo, decímetro, o símbolo de metro é um M, e o decímetro, como é um prefixo, esse símbolo é escrito antes. Então, dm é igual a 0,1 metro. C, antes do M, isso aqui é 0,01 metro, ou então 10 elevado a menos 2. Ó. Certo? E assim sucessivamente. Um nanômetro, Nzinho, antes do M, isso aqui é 10 elevado a menos 9 metros. Então isso aqui já está na escala atômica. Micrômetro, por exemplo, que é uma letra grega mi, que é 10 elevado a menos 6, certo? Metro. Isso aqui é na escala biológica, por exemplo. Então, células e várias outras agentes biológicos estão nessa escala aqui de micrômetro, né? Muitos desses microscópicos enxergam nessa escala aqui. Então, essa escala para baixo, né? Abaixo de 1. E como eu falei, isso aqui pode ser usado com tempo. Então, microsegundo, nanosegundo, centessegundo, picosegundo. Aí, se você for mais embaixo, ó, tem esses outros que são menos usados, que é o pico, fento, ato, zepto, icto. Certo? E esses são os valores. Ano passado, por exemplo, foi feito um experimento onde eles mediram o tempo da ligação química, talvez da resposta da ligação química de uma ponte de hidrogênio. Então, se eu não me engano, era em zeptosegundo. Foi a menor unidade de tempo já medida experimentalmente, certo? Saiu, aí eu não sei se eu consigo achar aqui, saiu uma reportagem no jornal Povo sobre isso e eu fui um dos entrevistados. Vou botar aqui, zeptosegundos. Tá aqui. Outubro de 2020. Zeptosegundo, com essa menor medida de tempo já calculada pelo ser humano. Está errado, não é calculada pelo ser humano, mas é medida pelo ser humano. Calculada a gente tem números muito menores, mas elas não são... não foram medidas ainda, né? Então aqui é uma reportagem que ela explica sobre isso. Tá aqui que me mandaram e-mail perguntando sobre esse artigo. Envolve a passagem e interação da luz com a matéria, né? Então, certo? Esse zeptosegundo, o que é o zeptosegundo? Tá aqui, ó, 10 elevado a menos 21 segundos. Ok? É um prefixo. Muito bem, e tem esses prefixos que aumentam, né? Multiplica por 10, multiplica por 100.
Então, por exemplo, decâmetro, um decâmetro é 10 metros. Hecto, quilo. Por exemplo, no SI, a unidade de massa básica, né? Não é o grama, é o quilograma, por definição. E tem esses outros maiores aqui, que hoje em dia, na era digital, eu acho que esses três aqui seja bem conhecido, né? O quilo, obviamente, também, né? Então, mega, giga, tera, então gigabytes, certo? A unidade aí é em byte. O mega, o tera, certo? Que dá a capacidade de armazenagem, por exemplo, em computadores, né? Em sistemas em eletrônica. Ou velocidade de transmissão de dados. Quando você contrata um plano de internet, você contrata normalmente em megabytes por segundo, né? Tá? A velocidade de transmissão de dados. Então, esses são prefixos usados no SI. Ok? Então, veja que bastante usado, mas é importante que você conheça então, o valor dele, o símbolo. E aqui eu tirei essa tabela de algum site. E ele diz, inclusive, essa última coluna, quando elas foram criadas. Então tem uns que foram criados, o nome, né? Quando é que o nome foi criado, né? Então, por exemplo, essas aqui foram criadas em 30 anos atrás, né? Mas tem uma de 1785, né? Então essas mais próximas de um foram criadas há sei lá, 200, 300 anos atrás. Mas por quê? Porque na época só precisava dessas mais próximas de um aqui. Então, à medida que os anos foram passando e mais medidas foram sendo feitas, e aí a gente foi precisando de mais prefixos. Aí as pessoas foram criando o nome desses prefixos. Ok? Então, por hoje é só, né? Então aqui a gente viu grandezas físicas, dimensões e sistemas de unidades. O que é cada uma delas, qual a diferença entre elas. Ok?